Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem a si mesmas com honestidade: quem você está deixando para trás enquanto tenta cuidar de todo mundo? Talvez pareça uma pergunta simples, mas pensa comigo por um instante. Quantas vezes você colocou as necessidades dos outros acima das suas? Quantas vezes permaneceu em situações que já estavam machucando você apenas para não decepcionar alguém? Quantas vezes silenciou sentimentos, ignorou limites e sufocou dores para manter a paz ao redor? E se eu te dissesse que muitas das feridas emocionais que você carrega hoje não vieram apenas daquilo que os outros fizeram com você, mas também de todas as vezes em que você abandonou a si mesmo para ser aceito, amado ou necessário? Carl Jung acreditava que a cura verdadeira não acontece quando você encontra a pessoa certa, o ambiente perfeito ou a validação que sempre procurou. Ela começa quando você decide voltar para si mesmo. E talvez essa seja uma das decisões mais difíceis de toda uma vida. Porque fomos ensinados a cuidar dos outros, a agradar, a corresponder expectativas, mas raramente fomos ensinados a permanecer ao nosso lado quando ninguém mais permanece. Hoje você vai entender por que priorizar a si mesmo não é egoísmo. É uma necessidade psicológica profunda. E talvez, enquanto escuta este vídeo, perceba que a pessoa que mais precisava da sua atenção durante todos esses anos era você. Se esse tema já toca alguma parte da sua história, aproveite para se inscrever no canal e me contar nos comentários uma coisa: qual foi a última vez que você realmente ouviu a si mesmo antes de tentar resolver os problemas de todo mundo? Pense em quantas pessoas vivem exaustas emocionalmente sem entender exatamente o motivo. Elas trabalham, ajudam, escutam, apoiam, estão sempre disponíveis, sempre presentes, sempre tentando resolver problemas. E ainda assim existe um cansaço que não desaparece. Um vazio difícil de explicar. Uma sensação de estar carregando algo pesado demais. E o mais curioso é que muitas dessas pessoas acreditam que o problema está apenas na quantidade de responsabilidades. Mas nem sempre é isso. Às vezes o problema é que passaram tanto tempo cuidando de tudo e de todos que perderam completamente o contato consigo mesmas. Talvez você conheça alguém assim. Ou talvez seja você. Pessoas que sabem exatamente do que os outros precisam, mas não conseguem responder quando alguém pergunta do que elas próprias precisam. Pessoas que oferecem compreensão para todos ao redor, mas raramente oferecem a mesma compreensão para si mesmas. E aqui existe algo muito importante. Jung observava que aquilo que ignoramos dentro de nós não desaparece. Apenas continua existindo nas sombras. Continua influenciando emoções, moldando escolhas e pedindo atenção de formas cada vez mais intensas. Talvez seja exatamente isso que tantas pessoas sentem quando chegam em determinado momento da vida. Uma espécie de esgotamento emocional silencioso. Como se alguma parte delas estivesse cansada de ser esquecida. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de estar cercado de pessoas e ainda assim experimentar uma desconexão interna difícil de explicar. Como se estivesse vivendo para atender expectativas, cumprir papéis e corresponder ao que os outros esperam, mas cada vez mais distante de quem realmente é. E isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. Em pequenas renúncias diárias. Você deixa de dizer o que sente para evitar conflitos. Deixa de estabelecer limites para não decepcionar alguém. Deixa de expressar necessidades para não parecer egoísta. E sem perceber começa a construir uma vida onde todo mundo tem espaço, menos você. O problema é que a alma cobra esse preço. Não imediatamente, mas cobra. Porque existe uma diferença enorme entre ser generoso e viver em autonegação constante. Entre amar alguém e abandonar a si mesmo para manter uma relação. Entre ajudar pessoas e transformar o cuidado pelos outros na única fonte de valor da própria existência. Talvez uma das maiores armadilhas emocionais seja justamente essa. A pessoa aprende desde cedo que será amada quando for útil, quando for compreensiva, quando for forte, quando não causar problemas. E então passa a vida inteira tentando merecer amor através do esforço emocional. Sempre dando mais, sempre cedendo mais, sempre entendendo mais. Mas pensa comigo, o que acontece quando alguém passa anos inteiros tentando ser tudo para todo mundo? Normalmente acontece algo muito triste.
Ela deixa de saber quem é. Porque toda sua energia está voltada para fora. Toda sua atenção está voltada para as necessidades alheias. Toda sua identidade começa a girar em torno da aprovação, da aceitação e da utilidade. E aqui Jung traz uma reflexão extremamente profunda. Ele acreditava que o processo de amadurecimento psicológico exige um encontro com a própria individualidade. Exige que a pessoa descubra quem é além dos papéis que desempenha, além das expectativas que carrega, além das máscaras que aprendeu a usar para ser aceita. Mas isso é difícil. Porque muitas pessoas construíram a vida inteira em torno dessas máscaras. A máscara da pessoa forte. A máscara da pessoa que resolve tudo. A máscara da pessoa que nunca precisa de ajuda. A máscara da pessoa que está sempre bem. E durante muito tempo essas máscaras funcionam. Elas ajudam a sobreviver. Ajudam a ser aceito. Ajudam a evitar rejeição. Mas chega um momento em que começam a sufocar. Porque nenhuma máscara consegue sustentar uma vida inteira sem gerar exaustão. Talvez seja por isso que tantas pessoas chegam à vida adulta sentindo uma tristeza que não sabem explicar. Uma sensação de vazio que parece surgir do nada. Uma necessidade crescente de silêncio, de distância, de recolhimento. E muitas vezes não é porque deixaram de amar os outros. É porque finalmente começaram a sentir falta de si mesmas. Talvez essa frase pareça estranha, mas pensa nela por um instante: sentir falta de si mesmo. Sentir falta da pessoa que você poderia ter sido se não tivesse passado tantos anos tentando corresponder às expectativas dos outros. Sentir falta dos próprios sonhos. Dos próprios desejos. Da própria voz. E quando essa percepção chega, algo começa a mudar. Porque a pessoa percebe que continuar se abandonando já não é mais uma opção sustentável. Percebe que não pode continuar oferecendo aos outros uma energia que ela mesma não possui. Percebe que não pode continuar esperando que alguém venha preencher um vazio criado pela própria desconexão interna. E talvez seja exatamente aí que a cura começa. Não quando todos os problemas desaparecem. Não quando alguém finalmente reconhece seu valor. Mas quando você decide olhar para si mesmo com a mesma atenção que sempre ofereceu aos outros. Quando começa a perguntar o que sente, o que precisa, o que deseja e o que está tentando ignorar há tanto tempo. Porque a verdade é que muitas pessoas passaram anos aprendendo a cuidar de todos ao redor, mas nunca aprenderam a cuidar de si mesmas. E talvez a transformação mais importante da sua vida comece justamente nesse aprendizado. Uma das ideias mais importantes de Jung é que ninguém consegue se curar enquanto continua tentando ser apenas aquilo que os outros esperam. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas passam anos em terapia, leem livros, assistem conteúdos sobre desenvolvimento pessoal e ainda assim sentem que algo continua faltando. Porque a cura emocional não acontece apenas quando você entende suas feridas. Ela acontece quando você para de viver contra si mesmo. Pense em quantas vezes você sentiu algo e imediatamente tentou invalidar esse sentimento. Quantas vezes ficou triste e disse a si mesmo que não deveria estar? Quantas vezes se sentiu magoado, cansado ou decepcionado e tentou agir como se nada estivesse acontecendo? Aos poucos, a pessoa cria uma distância enorme entre aquilo que sente e aquilo que permite sentir. E essa distância gera sofrimento. Jung acreditava que aquilo que rejeitamos dentro de nós não desaparece. Pelo contrário, continua crescendo nas partes inconscientes da mente. Por isso tantas pessoas chegam a um ponto em que já não conseguem entender por que estão tão irritadas, tão ansiosas ou tão emocionalmente esgotadas. Durante anos elas foram ignorando sinais importantes. Foram empurrando dores para depois. Foram dizendo: eu resolvo isso mais tarde. Mas a alma tem seus próprios limites. E chega um momento em que ela exige atenção. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase. Uma fase em que já não consegue mais fingir que está tudo bem. Uma fase em que certas situações começaram a pesar mais do que antes. E embora isso pareça um problema, muitas vezes é o começo da cura. Porque a transformação raramente começa quando estamos confortáveis. Ela começa quando aquilo que antes era tolerável deixa de ser. E aqui existe uma reflexão muito profunda.
Muitas pessoas acreditam que priorizar a si mesmas significa se afastar dos outros. Mas não é isso. Priorizar a si mesmo significa parar de se abandonar. Significa reconhecer que seus sentimentos também importam. Que seus limites importam. Que suas necessidades emocionais importam. E isso pode parecer simples, mas para quem passou a vida inteira colocando todo mundo em primeiro lugar, essa mudança parece quase revolucionária. Talvez por isso tantas pessoas sintam culpa quando começam a cuidar mais de si mesmas. Como se estivessem fazendo algo errado. Como se precisassem justificar o próprio descanso, a própria paz ou os próprios limites. Mas pensa comigo, como alguém pode oferecer presença verdadeira aos outros quando está completamente desconectado de si mesmo? Como alguém pode sustentar relacionamentos saudáveis se vive emocionalmente exausto? Em algum momento, cuidar de si deixa de ser uma escolha. Passa a ser uma necessidade. E talvez a cura emocional comece exatamente aí. No momento em que você para de perguntar apenas o que os outros precisam de você e começa a perguntar algo que talvez não faça há muito tempo: do que eu preciso agora? Porque essa pergunta simples tem o poder de reconectar você com partes de si mesmo que ficaram esquecidas durante anos. E muitas vezes a resposta não é grandiosa. Às vezes é apenas descansar. Às vezes é dizer não. Às vezes é se afastar de algo que machuca. Às vezes é finalmente admitir uma verdade que você vem evitando enxergar há muito tempo. E é justamente nesses pequenos movimentos que uma nova relação consigo mesmo começa a nascer. No final das contas, talvez a cura emocional não seja o que a maioria das pessoas imagina. Talvez ela não aconteça quando todas as feridas desaparecem ou quando a vida finalmente se torna perfeita. Talvez ela aconteça quando você para de lutar contra si mesmo. Quando deixa de se tratar como alguém que precisa estar sempre disponível, sempre forte e sempre capaz de suportar tudo sozinho. Carl Jung acreditava que o maior privilégio da vida é tornar-se quem você realmente é. Mas isso exige coragem. Exige abandonar máscaras. Exige aceitar sentimentos que durante muito tempo foram ignorados. Exige reconhecer que você também merece o cuidado, a compreensão e a compaixão que sempre ofereceu aos outros. Talvez por muitos anos você tenha acreditado que amor significava se sacrificar constantemente. Que ser uma boa pessoa significava colocar suas necessidades sempre em último lugar. Mas chega um momento em que a vida mostra uma verdade importante: ninguém consegue construir paz interior enquanto continua se abandonando emocionalmente. E talvez essa seja a mensagem mais importante deste vídeo. Priorizar a si mesmo não é egoísmo. É responsabilidade emocional. É reconhecer que existe uma relação que estará com você durante toda a sua vida, a relação consigo mesmo. Quando essa relação começa a ser cuidada, muitas coisas mudam. Seus limites mudam. Suas escolhas mudam. Seus relacionamentos mudam. E, principalmente, muda a forma como você enxerga seu próprio valor. Porque você já não depende tanto da validação externa para se sentir importante. Já não precisa provar constantemente que merece amor. Já não vive tentando conquistar aquilo que deveria começar dentro de você. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal. E me conta nos comentários, com toda a sinceridade, qual foi o momento em que você percebeu que estava se abandonando emocionalmente para cuidar dos outros. Às vezes, a cura começa exatamente quando temos coragem de responder essa pergunta.